hoje dando sequência ao nosso conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho sobre cone, isso mesmo. Uma figura conhecida por todos vocês já, então assim é muito fácil relacionar essa figura com aqueles chapeuzinhos de aniversário, com alguns doces em formato de cone. Às vezes aí na estrada a gente encontra algum carro parado, onde eles usam cones para sinalizar, né, o evento, a situação que está acontecendo ali. Então assim, é muito fácil visualizar isso em algumas situações, né, talvez no nosso dia a dia aí, ok? Mas olha só, o que é importante que a gente saiba dentro de um cone, ou com a figura, o cone, certo? Então o que é composto um cone? Por uma base circular, certo? Eu tenho aqui ó, um vértice, certo? Esse ponto aqui, ó, meu vértice. Então a ligação desse vértice às extremidades dessa circunferência me forma o quê? Me forma a figura conhecida como um cone, ok? E quais são os elementos importantes de um cone? Eu tenho aqui, ó, o diâmetro, né? O que nós mais vamos usar vai ser o raio, certo? Então isso aqui é importante que a gente saiba. Vou colocar aqui, ó, o raio do meu cone, certo? Nós temos o que? A altura do cone, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, uma setinha indicando aqui, ó, a altura. Então são alguns elementos importantes dentro de um cone. E mais o que? A minha geratriz, olha só. Então essa base aqui, ó, certo? Essa lateral que eu tenho aqui, ela é conhecida como geratriz. Então são elementos de um cone que é importante para que a gente saiba calcular a área lateral, a área total e o volume de um cone, ok? Isso é bem fácil para a gente. Se você observar um pouquinho aqui, ó, o raio, a altura e a geratriz, eu tenho o quê? Eu tenho um triângulo retângulo. Isso a gente já consegue relacionar com o que também? Com o teorema de Pitágoras, ok? Então o que é importante? Conhecer o raio, conhecer a altura e conhecer a geratriz de um cone. Conhecendo as informações, nós conseguimos calcular qualquer coisa que se pede, como a área lateral, a área total e o volume, que nós vamos trabalhar um pouquinho com essas três formas aqui nos próximos exemplos, ok? Então a gente já conhece um cone, já sabe o que é composto, os elementos de um cone. O que nós precisamos agora? Trabalhar alguns exemplos e ver a aplicação de cada um desses conceitos em alguma situação ou problema, ok? Vamos lá comigo? Nós temos aqui o primeiro exemplo de um cone, olha só. Num cone reto, a geratriz mede 10 centímetros e o diâmetro da base mede 12. Calcule a altura e o volume. Vamos lá comigo então? Olha só, está falando de um cone circular reto. Então vou imaginar aqui, ó, um cone circular reto. Ele fala que a geratriz mede 10. A geratriz, ó, é essa distância aqui, ó. Então aqui vale 10. Vamos colocar essa informação. E que o diâmetro da base mede 12. Então, ó, o diâmetro mede 12. Então, o que ele está perguntando? A altura e o volume. Então, olha só, a altura está aqui, ó, a altura. Então, como já comentamos um pouquinho, formou o quê? Um triângulo retângulo. Então, nós temos que a geratriz mede 10, o raio mede 6 e dá para calcular a altura. Se eu observar um pouquinho aqui, eu tenho que a geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado, certo? Então, vamos lá, a gente consegue calcular a altura. Então, nós temos o seguinte, que a geratriz ao quadrado, no caso aqui é 10, 10 ao quadrado é igual o raio. Se o diâmetro é 12, o raio é 6. 6 ao quadrado mais a altura ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, que é igual a 36, mais a altura ao quadrado. Bem fácil para a gente até aqui, né? 100, organizando, vai ficar 100 menos 36, vai ficar 64, que é igual a altura ao quadrado. Achando a raiz quadrada, eu vou ter o quê? Que a altura é igual a 8. Então tá aqui, ó, 8 centímetros, certo? Já encontramos a altura. Por quê? Ele perguntou o volume. E para calcular o volume, eu precisava de quem? Precisava da altura. Porque o volume é muito parecido com a forma do cilindro, não é isso? Olha só, a forma do cilindro, o volume é isso aqui, ó, π vezes o raio ao quadrado, que na verdade é a área da base, vezes a altura. Só que nesse caso eu preciso fazer o quê? Dividir por 3. O volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Vou fazer esse exercício aqui deixando em função de π. Alguns eu vou substituir. Vamos lá então? Divididos aqui por 3. Volume é igual a π, o raio, no caso aqui é 6, 6 ao quadrado, vezes a altura, que nós acabamos de encontrar, que é 8, dividido por 3. 6 ao quadrado, eu vou ter 36, certo? Vezes 8, dividido por 3. Se quiser efetuar a divisão já aqui, ó, 36 dividido por 3, facilita pra gente. Eu vou ter o quê? 36 dividido por 3, eu vou ter π vezes 12
vezes 8. 12 vezes 8, ou 8 vezes 12, isso vai dar 96, certo? Então, vou ter 96 pi. Como está em centímetros, volume, centímetros cúbicos. Se no enunciado ele desse para a gente o valor de pi, eu trocaria esse valor por 3, 3.14, 3.1, dependente do valor que desse no enunciado. Então, primeiro exemplo nosso feito. Vamos para mais alguns exemplos? Nesse nosso segundo caso agora, o que nós temos? Olha só. No cone a seguir, a giratriz mede 13. Já adiantei a figura aqui pra gente, olha só. E a altura mede 12. Determine seu volume. Só que para calcular o volume, eu tenho a seguinte fórmula. Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Então, olha só. A altura eu tenho, só que o raio da figura eu não tenho. Então, eu estou precisando encontrar o quê? O raio da figura para depois calcular o volume. Então, eu preciso de uma informação, tá? Que está faltando aqui no caso, que é o raio. Mas olha só, se eu tenho a giratriz, eu tenho a altura, dá para me calcular o raio. Por quê? Porque a giratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, né, mais a altura ao quadrado. Vamos lá então, ó. A giratriz, 13 ao quadrado. O raio aqui, ó, não faço ideia quanto vale. Então vamos lá, ó, raio ao quadrado. Mais a altura, que no caso é 12 ao quadrado, certo? Bom, 13 ao quadrado, 169. Que é igual o raio ao quadrado mais 12 ao quadrado, 144. Organizando isso aqui, 169 menos 144, eu vou ter 25, que é igual ao raio ao quadrado. Achando a raiz quadrada, eu vou ter que o raio vale 5 centímetros. Olha só, encontramos o raio do meu cilindro. Bom, agora se tornou fácil, porque você tem o raio, você tem a altura, agora sim você consegue calcular o volume desse cilindro. Vamos lá. O volume é dado por π vezes o raio 5 ao quadrado, ok? Vezes a altura. No caso, a altura vale 12, certo? Dividido por 3. Como 12 já dá para dividir por 3, nós já vamos adiantar isso aqui. O que nós temos? π vezes 5 ao quadrado, 25. Se eu dividir 12 por 3 aqui, eu vou encontrar 4, certo? Então, vai ficar π vezes 25 vezes 4. Fazendo a multiplicação, eu vou ter o quê? 25 vezes 4, eu vou ter um volume de 100 π centímetros cúbicos. Lembrando que eu já falei no exemplo anterior. Se o enunciado der o valor de π, a gente substitui. Caso contrário, vamos deixando a resposta em função de π, certo? Segundo exemplo também bem fácil. Conteúdo bem tranquilo pra gente. Só temos fórmula. O que nós temos que fazer é substituir essas fórmulas e ver o que o enunciado está nos pedindo. Vamos para um terceiro exemplo? Vamos para o nosso terceiro caso aqui agora sobre esse universo do cilindro, certo? Olha só, o que o enunciado nos fala? A figura abaixo representa um galpão circular. Quantos metros quadrados de telhado foram gastos para cobrir o galpão? Então ele não está pedindo a área total do galpão. Então a gente percebe que é composta por uma figura, né, de um cilindro e de um cone, né? Então, só que ele perguntou só o quê? Só para cobrir esse balcão. Esse galpão, no caso, eu tenho o quê? Eu tenho um cone, certo? Bom, esse cone, o que nós temos? Se aqui ó, o diâmetro é 8, então também posso dizer que o diâmetro aqui ó, é 8. Logo, o raio é 4. A gente percebe que a figura do cilindro é 8 e toda figura tem 11, certo? Então, eu posso dizer que essa altura aqui, ela vale 3, ok? Então, 8 com 3 dá o 11, que é a figura total. Então, tem altura 3 e raio 4. Só que a gente percebe que para calcular a área lateral, eu tenho a seguinte fórmula. Π vezes o raio vezes a giratriz. E nesse caso também não tenho a giratriz, então eu preciso encontrar a giratriz. Ela é extremamente importante para que você possa desenvolver os cálculos. Bom, se eu tenho raio e tenho altura, eu sei que a giratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, tendo o raio e tendo a altura, eu consigo achar a giratriz e com a giratriz eu consigo calcular a área lateral desse, ou da cobertura no caso, né, que é formado de um cilindro, ok? Então, giratriz ao quadrado é igual ao raio 4 ao quadrado mais a altura, que é 3 ao quadrado. A giratriz ao quadrado é igual a 16 mais 9. Giratriz é igual a raiz quadrada de 25. Nesse caso, a minha giratriz vale 5 metros. Bom, facilitou o exercício para mim, porque eu já tenho a giratriz do exercício. Agora, eu tenho o raio, que vale 4. Eu tenho a giratriz, que vale 5. O que nós temos? Que a área lateral é igual a π vezes o raio
no nosso caso aqui é 4, vezes a geratriz que eu acabei de encontrar, que vale 5. Fazendo a multiplicação, eu tenho que a área lateral vale quanto? 20 pi centímetros, metros no caso, na verdade em metros quadrados. Questão fácil, a gente só precisa ficar atento ao que o enunciado traz de informação e o que ele está pedindo para a gente, porque às vezes um cálculo é suficiente, mas às vezes eu preciso de mais informação, que eu preciso encontrar essas informações. Conteúdo extremamente fácil, como eu falei para vocês, usem as fórmulas, vê o que o enunciado está trazendo para a gente e fé aí e vai fazer os exercícios, ok? Na próxima aula temos mais aulas sobre ainda cilindro, ok? Abraço galera e até a nossa próxima aula. Tchau!